expressa agora, na presença do Senhor. Nós sairemos daqui fortalecidos nesta manhã, em o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Sairemos fortalecidos para a batalha, para as lutas, para as conquistas que teremos no decorrer da semana. Nós sairemos fortalecidos deste lugar na manhã de hoje. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podeis vos assentar em seus lugares, por gentileza. Damos boas-vindas a todo o nosso povo nesta manhã. Eu gostaria de ver os pastores aqui nos primeiros bancos, por gentileza. Os pastores, eu quero pregar com a cobertura de vocês aqui nos primeiros bancos, por gentileza. Os pastores, quero pregar com a cobertura de vocês aqui nos primeiros bancos. Por gentileza, todos os pastores, venham para a frente. Eu quero ministrar a palavra, mas eu quero a cobertura de todos vocês nesta noite, ou nesta manhã. Amém? Ok? Todos tomando os seus lugares aqui na frente, por gentileza. Isto. Vamos abrir a palavra em Isaías, no capítulo 43. Pastor, se não troca, me dá outro. No capítulo 43. Pode dar um microfone ali para a missionária, se alguém puder fazer isso, por favor, os obreiros. Ok? Capítulo 43, o verso de número 25. 25, verso 25 e 26. Jeremias. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que possa te justificar. Amém. Amém. Pode marcar o texto sagrado aí, por gentileza. Em todo tempo nós estamos buscando aprender sobre a vontade de Deus e poder viver intensamente todos os propósitos de Deus em nossas vidas. Mas nós temos sido impedidos de viver as promessas de Deus, que o próprio Deus desenhou para nós, porque não sabemos orar, deixamos de buscar entendimento nas Escrituras, e muitas vezes as nossas orações são mais ou menos como
jogar palavras no ar. Uma oração sem fundamento, uma oração sem base. Ou às vezes oramos simplesmente porque tem alguém nos forçando a oração. Tem alguém dizendo ora, 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 ora. Então nós começamos a liberar palavras, lançando palavras sem nenhum entendimento. Porém, quando nós começamos a orar de acordo com as Escrituras Sagradas, não tem como não termos a resposta das nossas orações. Esse texto sagrado, o Senhor está dizendo, porque eu mesmo, ele vem falando uma série de outras coisas aqui a respeito de Israel, mas quando chega nesse texto, nesse verso, ele diz, eu mesmo é quem apago os teus pecados. Eu mesmo é que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, eu não me lembro mais. Todas as vezes que nós chegamos para a oração e que nós entramos sem confiança, acusado pelo adversário por algum pecado, por alguma culpa, ele traz sobre a nossa mente e nos impede do direito, nos usurpa o direito de ter os nossos pecados, de assumirmos a posição que nós temos de pessoas perdoadas por Jesus. Quando nós lemos e ouvimos o Senhor Deus dizer, sou eu quem apaga as tuas transgressões, e o texto diz, não é nem por amor a vocês, por amor a nós, mas o Senhor disse, por amor de mim, os meus pecados, os seus pecados, o Senhor Deus estava dizendo, são perdoados. Ele mesmo é quem perdoa. Alguns de nós temos estado fora de coisas fantásticas que Deus deseja fazer em nós e através de nós, porque nós não sentimos inteiramente perdoados dos nossos pecados. A partir do momento em que nós fizemos confissão diante do Senhor, a partir do momento que nós fizemos confissão ao Todo-Poderoso, arrependido dos nossos pecados, então nós fomos perdoados. Alguns estão impossibilitados, acusados pelo adversário, por algo que você cometeu há tempos, ou ontem, e você confessou. Você não está na prática do pecado. Você não está cometendo iniquidade. Então, quando orarmos, é necessário citarmos esses trechos sagrados para a confirmação dentro de cada um de nós. Primeiro, o meu Pai é quem apaga os meus pecados. Todos os meus pecados, o meu Pai apaga. Ele próprio falou sobre isso. Hoje, quando você assentar para a Santa Ceia, chega com confiança, os seus pecados foram perdoados. O Pai quer que você esteja
perdoado. Se sinta livre de toda condenação sobre a sua cabeça. O primeiro passo é entendermos claramente: nós fizemos confissão dos nossos pecados, fizemos confissão, abrimos o coração diante do altar de Deus. Não estamos brincando com o Evangelho, não estamos brincando de ser crente. Os meus pecados foram perdoados. Algumas vezes alguém poderá até chegar para você. Satanás vai usar alguém para trazer alguma palavra e apontar para você o seu pecado. E é momento em que, geralmente, nós abaixamos a nossa cabeça envergonhados. Muitas vezes na nossa própria cabeça, na nossa própria mente, ele está dizendo: você. Algumas pessoas já fizeram confissão do mesmo pecado, mais de 10, 20, 30 vezes. Mas no dia que você fez confissão, você parou? Você deixou o pecado? Agora, todas as vezes que você ouve uma palavra nesse nível, o primeiro sentimento é de que ainda tem culpa. Faltou fé. Você duvidou da palavra do Senhor. Pecado deixado é pecado perdoado. E o Senhor está dizendo: eu mesmo é quem apago. Eu mesmo é quem apago os teus pecados. O seu ministério, a sua célula, não vai parar de crescer. Não vai parar de crescer. A sua vida profissional, que Satanás tem tentado amarrá-la, acusando você de algum tipo de condenação na sua mente, você vai marcar esse texto sagrado. É muito importante que quando você orar, você citar as Escrituras Sagradas. Quando você orar, diga: Senhor, eu estou aqui, porque o Senhor falou que o Senhor é quem perdoa as minhas transgressões. Foi o Senhor é quem falou que dos meus pecados o Senhor não lembra mais de nenhum deles. O Senhor disse isso, e eu posso hoje viver a vida abundante do Senhor, porque os meus pecados foram perdoados. Agora, veja esse texto, veja o verso 6, veja que gostoso nesse verso. Procura lembrar-me. Interessante esse texto. Deus falando com o homem. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu te justifique. É diferente daquela oração que nós fazemos: Deus e meu Pai. Não acaba essa oração nunca, eu tenho que ir embora logo. Não. O Senhor está dizendo: apresenta as suas razões. Começa a apresentar as suas razões. Está aqui uma, Senhor. Foi o Senhor que disse que o Senhor perdoa meus pecados. Senhor, eu preciso ser justificado, e a tua palavra aqui, bem aqui, está dizendo: eu mesmo é quem apago. Não é quem apagou, é quem apaga, é quem apago, é agora, é hoje. Eu mesmo. Então, mostra isso debaixo da unção do Espírito do Senhor. O Senhor está nos chamando aqui para defender a nossa causa. Defende a sua causa. Defende a sua causa. Como é que você fala com ele? Deus, a igreja não pode parar de crescer, Senhor.
Você não precisa gritar, você não precisa ficar nervoso, você não precisa orar todo o tempo chorando e chorando e chorando, mas você tem que orar com o coração, e você tem que orar com conhecimento, você tem que orar com entendimento. Você vai usar o seu coração e você vai usar o entendimento, você vai usar a palavra a seu favor. Nós temos aqui alguns advogados. Quando os advogados vão defender o réu, o advogado não chega lá chorando, ele não chega gritando, ele não chega perdido, mas ele procura encontrar na lei, ele procura encontrar aonde ele pode defender o réu. Ele vai buscar prerrogativas para poder defendê-lo. Ele vai citar, ele vai escrever e ele vai usar, verbalizar as palavras que ele escreveu. Em cima destas prerrogativas, ele inicia, ele faz a petição e ele defende o réu que está diante do juiz. Como é diferente as orações que nós fazemos? Sem base, sem conhecimento. Nós queremos um avivamento sobre a terra. Não poderemos realizar coisas grandes que Deus preparou para a nossa vida enquanto não aprendermos a usar a palavra a nosso favor. Nós acreditamos muito nas mentiras de Satanás e esquecemos daquilo que o Pai falou a nosso respeito. O que nós aprendemos é unir a nossa força com o poder do Pai. Quando nós unimos a nossa força com o poder do Pai, então nós podemos partir para as conquistas, porque o Pai está falando uma coisa, mas nós falamos outra, então não vai dar certo. O que é que o Pai falou a respeito de você? Nós vamos praticar muito isto nesse tempo. Nós vamos sair da emoção, nós vamos sair um pouco das emoções e vamos para o campo da palavra. Às vezes nós usamos muito a emoção, deixamos a emoção tomar conta da nossa vida, tomar conta do nosso culto, e aí então quando passa a emoção, então vem o vazio, vem a queda, e nós então diminuímos a nossa intensidade, mas nós iremos usar a palavra. Então nós vamos unir a nossa força com o poder do Pai e vamos viver essa comunhão divina. Quando você imagina que Deus te colocou na terra também para cumprir o propósito de Deus aqui, ei, que direito glorioso! Olha, nós nos encontrando aqui. Você não está na igreja, você não está reunindo pessoas meramente porque você decidiu que iria começar a falar sobre o Evangelho. Havia um propósito do céu para a sua pessoa, para a sua vida. Ou seja, Deus tem um compromisso com você, Deus tem um compromisso com a palavra, Deus tem um compromisso com você. Foi esse mesmo Deus que disse que a minha palavra não volta, a minha palavra não volta, a minha palavra não volta, a igreja, a minha palavra não volta, a minha
palavra não volta vazia. Novamente, a minha palavra não volta vazia. Por que você não começa a ler a Bíblia? Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Ou seja, então nós podemos entender que a nossa oração, ou a nossa falta de orar com entendimento, limita a ação de Deus sobre a terra. E vou repetir. A nossa oração, ou a nossa falta de entendimento na oração, limita a operação divina na terra. Mais uma vez, a nossa novamente, eu quero que você saia daqui com essas palavras na sua cabeça. Fala outra vez, diga aí. Eu lancei palavras, mas quando vocês forem embora, você já esqueceu. Vamos lá. A minha oração... Vamos mudar. A minha oração com entendimento vai trazer a ação de Deus sobre a terra. Então, quando isso não acontece, então vai acontecer o contrário. Deus é limitado. Ele não pode agir sem que alguém esteja agindo aqui. Nós temos que pedir a Ele. Ouçam bem o que eu vou dizer para vocês agora. Nós dizemos assim, mas o Senhor fez os céus e a terra, o Senhor criou todo esse universo, Deus criou tudo isso. E agora Ele depende de um homem para orar, para invocar, para pedir que isso ocorra. Mas isso vai além. Quando Deus criou os céus, criou terra, os céus Ele criou para os anjos, para Ele, para os querubins e para os serafins. A terra Ele criou para nós, Ele criou e deu a Adão. Adão recebeu a terra. Porém, no dia que Adão traiu a confiança de Deus, simplesmente ele entregou a terra a Satanás. Satanás não era conhecido como o príncipe deste mundo, como o príncipe desta terra. Nunca. No tempo em que Adão realizava o culto, ou seja, a sua vida de adoração, porque não tinha um tempo, não tinha uma hora, a vida de Adão em todo o tempo era um tempo de adoração. Adão não precisava da Bíblia, ele tinha o Deus da palavra. Ele não precisava da Bíblia, da palavra de Deus, porque ele tinha o Deus da palavra na vida dele. Mas no dia em que ele traiu a confiança, no dia em que ele traiu aquilo que Deus, a ordem que Deus havia dado, naquele dia ele simplesmente entregou este mundo a Satanás. O resgate era necessário acontecer. Nós havíamos perdido essa terra. Estávamos perdidos, estávamos na escuridão. Estávamos sem esperança. O plano que Deus havia feito, aparentemente, havia sido frustrado. A terra estava perdida. Porém, nós sabemos disso, Deus envia Jesus. E quando Jesus desce essa terra,
ele veio e Satanás não pôde de maneira nenhuma fazê-lo, ou fazer com que ele fizesse a vontade de Satanás. Satanás não teve nada, não pôde tocar nada. Jesus não tinha nada do inferno, nada do diabo sobre ele. Ele viveu aqui na terra. Ele realizou milagres, ele fez a vontade do Pai. Ele foi crucificado. E com o seu sangue, a Bíblia diz que ele nos devolveu. Ele comprou para si, ele nos devolveu o domínio desta terra. Ele nos devolveu o domínio deste mundo. Já foi devolvido. O Senhor Jesus devolveu, pagou um alto preço. Pagou um alto preço. Então chegou a hora de usarmos a palavra em nosso favor. Quando você for orar, ora com entendimento. Ora com conhecimento. Veja o Salmo, veja o Salmo, veja o Salmo. Salmo 8. Pode ler? Pode ler para mim, por favor? Salmo de número 8. Verso 5 e verso 6. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes. Continua. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Este somos nós. Isto é para nós. Deus fez toda a terra e Ele entregou. Ele nos fez ter o quê? Domínio. Ele nos fez o quê? Domínio. Ele nos fez ter o quê? Domínio. Ele fez o quê? Que nós tivéssemos domínio. Eu quero uma palavra de exército, de guerreiros. Ele nos deu? Ele nos deu? Outra vez, lá atrás. Ele nos deu? Ele nos deu? Outra vez, Ele nos deu? Porque esse sentimento de fracasso que tenta vir sobre a nossa vida o tempo inteiro? O que Deus nos deu? O que Deus nos deu? Domínio. Domínio. Senhor, dominar os animais, eu consigo. Dominar alguma coisa, mas dominar a mim, também eu consigo. Chegou o momento, Deus está nos chamando, está nos fazendo voltar às Escrituras e orarmos com entendimento, e sabermos o que Ele desenhou para a nossa vida, o que é direito nosso, qual é o nosso direito no reino dos céus, qual é o nosso direito aqui na terra. Gênesis 18. Vamos para mais um texto. Verso. Ok. Capítulo 18. Gênesis 18, verso 23. Verso 23. E chegou-se a Abraão, dizendo: destruirás tu também o justo com o ímpio?
Continue. Se, porventura, houver 50 justos na cidade, destruí-los-á também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Mas, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? olha para mim agora. Olha para mim. O que é que Abraão fez aqui? Intercedeu. Ele começou diante de Deus, ele começou a dialogar com Deus para mudar aquilo que Deus havia dito. Deus havia dito que iria destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou destruir. Mas Deus não destruiu até falar com Abraão. Ele não destruiu enquanto não falou com Abraão. Glória a Deus. Eu vou repetir, por favor, vocês estão aí, entenda a palavra, receba essa palavra. Ele não destruiu enquanto não falou com Abraão. Glória a Deus. O que é que Deus está falando a respeito das pessoas que estão à sua volta? O que é que está para acontecer neste mundo? E o que Abraão fez foi exatamente a palavra do profeta Isaías. Entremos em Juiz. Vamos começar agora. Apresenta-me as suas causas. Me apresenta. Abraão então começa a questionar: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o injusto? Senhor, lá tem justo. E aí então, é tremendo, Deus escuta as nossas orações. Conversa com Deus, conversa com Ele a respeito das coisas que estão diante de você, aquilo que você está vendo, aquilo que você não está entendendo, mas começa a dialogar com Ele, começa a conversar com Ele. Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o injusto, Senhor? O Senhor não disse que o Senhor é amor? Senhor, olha, tem uma aliança entre mim e o Senhor, existe uma aliança, e nessa aliança eu tenho deveres nessa aliança, mas nessa aliança eu também tenho direitos, eu também tenho privilégios nessa aliança, Senhor. Senhor, eu quebrei os princípios, mas hoje eu venho para restaurar. Hoje eu volto à tua presença, eu volto à tua casa. Senhor, eu venho quebrando princípios, mas hoje eu preciso sair daqui com uma nova visão na minha cabeça. Senhor, mas o Senhor vai destruir justo com injusto? Ele cita quantos primeiro? Quantos? 50. Senhor, mas se tiver 50? Depois, ele diminui. Depois, quantos? Ele vai diminuindo. 45, 40.